Bom, 6h04, né? Acho que a gente já pode começar. Vamos lá, então. Deixa eu só separar a telinha aqui. Pessoal, esse tema é um tema novo para alguns, né? No sentido de se trabalhar o quociente espiritual. É muito comum a gente participar de cursos em que falamos de estratégias, em que falamos de planejamento, em que falamos de vendas, mas poucos são aqueles que envolvem também a questão energética, vibracional, consciente espiritual. E a gente tem trabalhado muito esses fatores na nossa consultoria. A nossa consultoria é especializada principalmente em gestão comercial. Então, a gente faz a implantação de gestão comercial nas empresas ou a revisão, a melhoria dos processos comerciais para a alavancagem das vendas, né? E a gente tem trabalhado muito, com muito sucesso, o quociente espiritual. Vocês vão ver assim que não tem segredo, é só uma questão mesmo de adequação, de reflexão, de sentimento, né? Aqui a ideia é que seja uma mentoria, né? Não é um curso. Porém, vou passar aqui os slides para a gente poder ter um direcionamento dos assuntos. E conforme eventuais dúvidas forem surgindo, vocês podem ficar à vontade, tá? De perguntar. Muito bem. Aqui eu sempre pergunto aí o nome, né? Então eu estou vendo já o de vocês. A função, até agora eu já sei aqui a da Marister, a Vanessa ainda não se manifestou. E o Zé Inácio eu não consegui ouvir, mas se puder deixar no chat aí, Zé Inácio e Vanessa, para a gente entender, né? Quem são vocês, com que trabalham, né? Qual ramo estão, como eu disse, para a gente conseguir um direcionamento melhor, né? A gente acaba focando, o grupo pequeno permite isso, né? Alguém tá aqui. A Pedro Braga, cadê o Pedro? Aqui o Pedro Braga entrou aqui também. Pedro, seja muito bem-vindo. Se você puder falar um pouco para a gente aí, qual é o seu trabalho, a sua empresa, ou se você é do grupo nosso de consultores. Estou vendo aqui o chat. Muito bem, vamos lá então, pessoal. Vamos lá, alta performance é o que a gente busca com esse trabalho, né? Toda empresa, todos os profissionais têm que ter como direcionamento, como foco a alta performance. E ela nada mais é do que se alcançar resultados extraordinários. Porém, esses resultados extraordinários, eles precisam ter consistência e sustentabilidade, porque a gente tem visto, às vezes, alguns negócios alcançando alguns resultados repentinos, né, porque fizeram alguma campanha de comunicação, e só que sem consistência, quer dizer, fica dependente de investimento, de, às vezes, investimentos altos, né, e não consegue manter o resultado. E também a sustentabilidade, porque não adianta nada você fazer uma boa campanha, uma boa promoção, por exemplo, baixando o preço de modo que aquilo se torne sustentável e você não consegue manter a consistência. Então, há necessidade aqui de um grande equilíbrio. E quando se alcança o equilíbrio, a gente tem aqui a alta performance, né? Então, o que a gente tem dito muito para os clientes é que a gente não tem que ter medo daqueles que estão vendendo barato, a gente tem que ter medo daqueles que estão vendendo caro e estão conseguindo vender, né? Porque eles são concorrentes de alta performance, conseguem manter a consistência e a sustentabilidade. E isso a gente busca sempre, não é? Muito bem. Entraram mais alguns amigos aqui, sejam todos bem-vindos, Antônio. Vamos lá. Muito bem. Então, o que você aprenderá, o que a gente pretende passar para vocês aqui, é voltado para isso, para o desenvolvimento dessa mentalidade de alta performance, né? A gente sabe que para isso a gente precisaria de mais tempo, mas é um início. Induzir pessoas a comprarem seu produto. É essencial você conseguir chegar a esse ponto de conseguir
induzir as pessoas a isso, e existe técnica, né? Eu já vou adiantar para vocês aqui que ao final eu vou disponibilizar para vocês os slides, então não precisam anotar, né? Pelo menos o que está no slide, anotem só o que for insight. Vou disponibilizar ao final para vocês também o certificado e algumas ferramentas que poderão ajudar vocês aí no momento das vendas. Muito bem. Você aprenderá também a dobrar as vendas ainda este ano, né? Acredito que seja uma proposta bastante relevante para todos que estão presentes, né? Tem alguém aí que não queira, eu acho difícil. Não só dobrar, né? Quem sabe multiplicá-las. Empoderar a sua equipe para vender mais, porque a gente depende da equipe, só que se a gente não souber como empoderá-la, nós ficamos só na expectativa, né? A gente vive um cenário dramático, mas até antes da pandemia, a gente já acompanhava esse cenário. Quer dizer, não o mesmo, mas a gente acompanhava um cenário difícil. Essa pesquisa do Sebrae, que foi em 2016, já sinalizava, né, que mais da metade das empresas que abrem as portas acabam as fechando precocemente em até 2 anos. Então, por que será que isso acontece? O Brasil já ficou como sendo o país mais empreendedor do mundo e, ao mesmo tempo, o país em que as empresas fecham as portas mais precocemente também do mundo. Não precisaria ser assim, não é? Dentre as principais causas em que nessa pesquisa ficaram identificadas, são, primeiro, planejamento. A causa que vem fazendo as empresas não conseguirem prosseguir, né? Terem que fechar porque não planejam. As empresas que duram mais de 2 anos são aquelas empresas que planejaram mais de 11 meses antes de começarem as suas atividades, né? A segunda grande causa é a falta de capacitação. Então, sem capacitação, as empresas não conseguem avançar, isso é fato, né? Notório. E a terceira grande causa é a falta de gestão. Sem gestão, seja ela em qualquer área, financeira, gestão de pessoas, gestão marketing comercial, gestão administrativa. Então, isso vem provocando esse fechamento precoce das empresas. Nós temos que trabalhar justamente esses 3 principais pilares para a manutenção das nossas empresas, dos nossos negócios. Uma outra pesquisa que foi realizada em campo com aproximadamente 2.000 empresas, em que foi perguntado o que promoveria os resultados da sua empresa. Então imagina, né, o pesquisador chega aí para você e pergunta o que promoveria os resultados da sua empresa. Ou seja, se a sua empresa não está tendo resultado, a culpa é de quem? Então, as respostas nós consolidamos aqui da seguinte forma. Aquilo que depende do próprio empresário, a gente marcou aqui o seguinte: menos encargos e impostos foi a maior resposta que o pessoal deu, né? Culpou o governo dizendo que se tivesse menos encargos e impostos, a empresa dele teria um progresso maior. 52% disseram isso, né? Depois, com 28%, os pesquisados jogaram a culpa, né, do seu negócio não progredir, dizendo que falta mais clientes. Ok? Então, deixa eu tirar isso aqui. 21% disseram que o problema é a falta de crédito, né, mais facilitado. 18% planejamento do negócio, faltou planejamento do negócio. 15% falta mão de obra mais qualificada, 13% gestão financeira mais eficaz e 10% consultoria empresarial. Então, esses são os motivos que impedem os empresários de crescer, segundo os próprios empresários. Então, eu fiz essa anotação que é o seguinte: o que realmente não dependia do empresário para que o seu negócio pudesse progredir? Então, menos encargos realmente não depende, né, do empresário, embora ele tenha muita vontade, depende das políticas públicas, né? Agora, mais clientes, sim, depende do empresário usar as estratégias certas, né? Crédito mais facilitado realmente não depende, depende também dos bancos, né? Depende da política econômica do momento. Planejamento do negócio depende do empresário, mão de obra mais qualificada também, gestão financeira mais eficaz depende do empresário, contratar uma consultoria empresarial também depende. Então a gente percebe que tem muita gente reclamando, né, que as coisas não vão bem, agora ainda mais com essa pandemia, mas a gente percebe que
o grande culpado dos negócios não irem bem é o próprio empresário, né? E a gente tem percebido assim grandes iniciativas de treinamento, de orientação, ministradas de forma gratuita, e os empresários acomodados às vezes preferem assistir futebol, às vezes preferem não sair da rotina, em vez de buscar conhecimento, e muitos daqueles que não fizeram isso antes estão sofrendo mais agora. Já aqueles que se prepararam, não para a pandemia, né? Mas aqueles que vêm se preparando, buscando conhecimento, criando novos canais de comunicação e de venda, sofrem menos agora, né, com esse isolamento social. Bom, a situação atual, nesta situação atual, alguns estão dizendo que as vendas estão comprometidas. Mas será que realmente estão comprometidas? Até que ponto que esse comprometimento fará com que todas as empresas, ou a maioria das empresas, encerrem suas atividades, não é? Então, aqui é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque enquanto existir cliente, enquanto existir consumidor para aquilo que a gente tem para vender, então as vendas não estão comprometidas. O que está havendo é o receio, o medo, é a falta de conhecimento, de saber o que fazer para conseguir a continuação da venda, né? Quais são as causas, portanto, da diminuição das vendas? A causa é a pandemia? Não, a pandemia, ela realmente trouxe o isolamento social e trouxe o afastamento das pessoas. Mas o que está causando a diminuição das vendas é a falta de estratégia, né? Porque se a pessoa tem estratégia, tanto que quantas são as empresas que já vendiam online, né? Que vendiam à distância, que tinham os canais que não estão sofrendo tanta diminuição nas vendas, né? Porque não depende do cliente entrar fisicamente na sua empresa, na sua loja. Então, as causas da diminuição são várias, em especial a estratégia. E quais as implicações disso se o modelo de negócio, do seu modelo de negócio continuar? A implicação é que realmente vai ficando cada vez mais difícil, porque a previsão para uma vacina aí parece que é só para o final do ano, as pessoas vão continuar com medo, então temos que reinventar o nosso negócio. Temos que mudar, temos que buscar soluções antes ainda não utilizadas, né? Enfim. Bom, então vamos falar um pouco sobre essa transformação que é necessária nesse momento. Nós vamos trabalhar rapidamente aqui os 3 principais elementos do sistema comercial. Não adianta a gente falar só de marketing, não adianta a gente falar só de vendedor, e a gente tem que falar também do empresário, né? Então a gente trabalha esses 3 pilares, o conjunto empresário, empresa e equipe. Essa engrenagem ela tem que ser sinérgica, né? Tem que funcionar e de forma bastante alinhada, não é? Deixa eu só ver aqui, o Pedro comentou que é representante de vendas em uma empresa de eventos. Admiro e agradecer a iniciativa do Decorp, dá esse aulão para nós. Bacana, Pedro. A gente que agradece aí e te parabeniza por estar buscando conhecimento, estar participando conosco aí, tá? Zé Inácio, muito bem. Vamos lá. Vamos começar então com o empresário. Pessoal, novos resultados só vêm com novas atitudes, né? A gente já é um jargão, não é? Não adianta, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. O momento, ele nos exige mudança, nos exige atitude, a gente tem que buscar coisas novas, não podemos ficar acomodados, esperando que alguma coisa aconteça. O resultado que a gente tem hoje, o lugar que nós estamos, é o lugar que nós nos colocamos, não é? Então, aqui entra essa necessidade da gente se lembrar de que o pensamento e a energia, eles produzem resultados que se materializam, né? Então, se a gente tem pensamento positivo, o resultado vai ser positivo. Se o pensamento nosso é de crise, o resultado nosso vai ser de crise, porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. Se a gente continuar cultivando pensamento de crise, pensamento de que as coisas vão mal, de que isso não poderia ter acontecido, que eu sou vítima, né, da situação, da circunstância, a gente vai ter o que a gente pensa. E pensar não tem custo, né? O pensamento ele é muito mais forte do que a gente imagina. Nós temos esse livre arbítrio para pensar o que desejar, né?
Então, por que não a gente pensar que as coisas vão dar certo? Tudo que a gente é hoje, tudo que nós conquistamos hoje, onde nós estamos hoje, é consequência do que no passado nós pensamos. Se nós temos um negócio hoje, seja qual for, se nós desenvolvemos uma atividade hoje, seja ela qual for, é porque no passado nós pensamos em desenvolver ou criar a empresa, né? E hoje nós temos o que conseguimos alcançar com base no que pensamos. E amanhã, como será? Será de acordo com o que a gente está cultivando na mente hoje, né? Ou seja, a qualidade da nossa vida, a qualidade dos nossos negócios está diretamente ligada à qualidade dos nossos pensamentos. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. A mente é tudo. Você se torna aquilo que pensa. Gandhi. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos. Veja bem, aqui eu coloquei essa empresária, né? E essa empresária, como todos nós que somos empresários, todo dia ela recebe informações, boas ou ruins, mas recebe, né? Dentre essas informações, recebe reclamações de toda ordem, né? Seja da família, reclamação dos clientes, reclamação do patrão, reclamação do sócio. Recebe também a informação de que o fluxo de caixa está negativo, que não vai dar conta de pagar os boletos, né? Que está com dificuldade financeira. Chega informação todo dia que os resultados estão baixos, e agora como é que vai fazer esse isolamento social aí, vai acabar com a minha empresa. Chegam notícias negativas de toda forma, né? Basta ligar a televisão aí que a gente encontra de toda maneira. Aí o que acontece? Essas informações chegam e são processadas por nós. A forma que a gente utiliza, o método que a gente utiliza para processar essas informações muda muito entre um empresário e outro. Todos recebem as informações. Mas por que tem empresário aí que está se sobressaindo? Alguns cases aí que estão tendo um resultado até melhor do que estavam, não é? O que acontece? Acontece que quando essas informações chegam, elas são processadas, elas vão refletir o resultado atual. Então pensa aí, se o seu resultado hoje está bom, é consequência da forma com que você está lidando com a situação. Se o seu resultado não está bom, da mesma forma, né? Então nós precisamos ter essa consciência de que está em nossas mãos a forma de conduzir tudo aquilo que chega. Vou acompanhar um pouco aqui o chat. Gente, vamos participar, tá? Para, como eu disse, não ficar um monólogo. Para saber se vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida. Se quiser abrir o áudio aí, fica à vontade. Pode interceder a qualquer momento. Zé Inácio, eu vou lutar 2 dias, trabalho com consultoria de gestão. Ô, Zé Inácio, que bacana. Então tem bastante a ver o assunto aí, né? Espero poder contribuir com alguma coisa. Marister concordou aqui, ok. Pessoal, vamos lá. Sua mente pode te ajudar ou te destruir. Depende como você conduz os seus pensamentos. Olha só que bacana isso, né? Aqui nós colocamos assim, veja bem. O pensamento, ele é bom ou ruim, mas ele, antes de ser pensado, ele acontece, ele é criado dentro de um padrão, que a gente chama de padrão de pensamento. Não é? Veja bem, se nós temos uma forma, a gente estava falando aqui no começo do mês, né, sobre fazer ovo de Páscoa, né, já que estava difícil sair para comprar, vamos fazer os nossos ovos, a gente precisava da forma para fazer o ovo de Páscoa. Se a forma tem um defeito, todos os ovos vão sair com defeito, né, porque a forma está com defeito. E assim o nosso padrão de pensamento. Se o nosso padrão de pensamento não estiver adequado, não estiver bom, todos os pensamentos que nós começarmos a produzir, ou pelo menos boa parte deles, vai estar comprometido, né? A gente vai ter mais dificuldade de conseguir controlar, manter o equilíbrio daquilo que a gente realmente deseja. Então veja bem, o pensamento ele gera a emoção e a vontade. Então por isso que o padrão de pensamento ele tem que estar em equilíbrio para que o pensamento seja positivo e gere uma emoção positiva, um sentimento positivo
e com isso a vontade positiva direcionada para aquilo que a gente deseja. Porque a partir daí vem a ação. Então veja bem, a ação nasce no pensamento, não é? E o pensamento é desenvolvido, a qualidade do pensamento está ligada à qualidade do padrão de pensamento. Então quer dizer que a qualidade da nossa ação passa por toda essa hierarquia, não é? E a ação vai gerar um fato que vai gerar uma consequência. Então se a consequência é boa ou ruim, é porque começa lá no padrão de pensamento, né? Muito bem. É isso aí, Marister. Analogia para ficar didático. Vamos lá. Acredito que vocês já tenham visto isso, mas a importância da gente entender o poder da influência. Toda empresa tem uma estrutura que internamente aí tem a área administrativa, que é o controle de estoque, né? A gestão administrativa de um modo geral, inclusive a gestão financeira. Toda empresa tem também a área da influência, da comunicação, da divulgação, do networking, enfim. É justamente na influência que nós encontramos ou atraímos os clientes e, por consequência, é aí que atrai o dinheiro, né? Então, assim, a gente não pode dizer que a área da influência é mais importante, porque sem o administrativo também a máquina não funciona. Mas o que a gente tem observado muito é que o empresário, ele fica mais onde? O gestor, seja da indústria, seja do comércio, da prestação de serviço ou até do agronegócio. Normalmente ele fica no administrativo. Ele quer ter controle de tudo, tem dificuldade de delegar. Sendo que o ideal seria ele ficar onde? Onde atrai dinheiro, recurso para a empresa. Quando a gente percebe que o empresário ele descobre isso, começa a delegar as atividades administrativas para pessoas capazes e de confiança, e delegar não significa abandonar, até para delegar existe um processo, né? Um acompanhamento, um treinamento, uma supervisão. Ele vai conseguir mais tempo para ficar na área da influência. Quanto mais ele se dedicar à influência, mais clientes ele atrai. Nada como o proprietário à frente para poder atrair clientes, né? Experiência que todos nós já certamente passamos. Né? Quando a gente conversa, quando a gente é recebido ou negocia com o proprietário, tudo muda, né? As coisas melhoram, mas infelizmente não são todos assim. Aí tem um esqueminha aqui que demonstra que a mesma estrutura, tanto da sua empresa como do concorrente, é a mesma, né? Ambos têm a mesma estrutura. Então nós temos aqui você com o seu negócio, com os seus clientes, temos do outro lado os concorrentes com os seus respectivos clientes e temos pessoas aqui no meio ambiente que não são clientes de ninguém, nem seus e nem do seu concorrente. E de quem serão clientes essas pessoas? Vai depender. Se você fizer um bom trabalho usando o seu poder de influência, é muito provável que você alcance muito mais cliente, inclusive, às vezes não por intenção, mas naturalmente, organicamente, acaba atraindo clientes também do concorrente. A grande preocupação aqui é que se você não fizer isso, você corre um sério risco que o seu concorrente faça, né? Se já não estiver fazendo. Tivemos há alguns anos um bom exemplo de algumas cervejarias, né? Investiram muito pesado na Globo, no SBT, nesses canais de televisão, Skin Cariol, Skol, né? Brahma, para não perderem o seu poder de influência. Perceberam que um estava indo, o outro foi acompanhando, né? Foram as TVs que lucraram com isso. Eficiência e eficácia, é interessante a gente entender bem a diferença dos dois. Temos percebido muita gente, muito empresário bom, trabalhando direitinho, eficientemente, mas não está conseguindo eficácia nas suas ações. Eu até me lembrei, eu acabei não me apresentando, né? Para todos, minha empresa fica no sudoeste de Minas. Embora eu não esteja em São Sebastião do Paraíso hoje, mas a minha empresa tem a sede em São Sebastião, aqui em Minas, né? E aqui em Minas a gente gosta de contar muitos causos, né? e para distinguir essa
essa terminologia de eficiência e eficácia, eu costumo contar um caso em que tinha um agrônomo passando por uma estrada rural e ele avistou 2 trabalhadores rurais. Estavam lá trabalhando na terra. E ele ficou curioso porque aquele pessoal estava trabalhando de uma forma diferente. Um ia na frente e fazia um buraco. O de trás vinha e tampava o buraco. Então, da frente fazia um buraco, de trás tampava. Da frente fazia, de trás tampava. E o agrônomo falou, mas esse método eu não conheço, né? E ele resolveu chegar lá e perguntar. Falou, o que vocês estão fazendo? Aí um falou assim, ó, uai, né? Falou, começa com uai aqui, a conversa. Falou, uai, muito simples. O patrão falou, Zé, você faz o buraco. Faz o buraco. Falou, João, você coloca o grão de milho. Ô Joaquim, você tampa o buraco. O João não veio, a culpa não é nossa, nós está fazendo a nossa parte. Né? Quem tinha que colocar o grão de milho não foi, então eles estavam fazendo a parte deles, esperando que fosse ter algum resultado. Né? Na verdade, eles estavam sendo eficientes, mas não estavam sendo eficazes. É uma preocupação que a gente tem que ter, porque tem muita empresa fazendo mais do mesmo e mesmo que não tenha resultado, continua fazendo a mesma coisa. Liste as atividades da sua rotina diária. Muita gente reclamando que não consegue vender, né, que não tem resultado com as vendas. Porém, a rotina diária, dentre as atividades desenvolvidas na rotina diária, são poucas aquelas que realmente estão direcionadas para as vendas. Né? Quais são as que contribuem, quando você fizer essa lista? Faça essa pergunta. Quais contribuem diretamente para o alcance das metas da empresa? Tive um cliente que se surpreendeu que mais de 70% das atividades dele eram voltados para, embora na área comercial, mas voltados mais para atividades administrativas e não realmente para vendas. Né? Quanto tempo você dedica para aumentar as vendas do seu negócio? Como seria a rotina ideal com foco em resultados? Então você vai estabelecer esse plano. Você vai perceber que você está ocupando muito tempo com outras coisas que não é para vender. Você vai entender que venda para você é essencial, então tem alguma coisa errada. Você tem que se programar, se for o caso, delegar o que tiver que ser delegado, e planejar a rotina ideal com foco em resultados. Opa, desculpa. Aqui quem já participou aí do Empretec, né, que é um seminário fantástico, que é da ONU, executado no Brasil pelo Sebrae, sabe, já conhece, né, essas 10 características do empreendedor de uma forma muito, muito interessante, muito didática, que a gente não vai poder explicar cada uma delas, mas no slide, se eu não me engano, eu detalhei cada uma. É muito importante ter esse conhecimento para a gente entender quais são as características que ainda nos faltam. Né? Então, passando rapidamente, busca de oportunidade e iniciativa. Isso é muito importante para todo empresário. Ter iniciativa, ter atitude, buscar oportunidade, participar de feiras, de congressos, conhecer gente nova, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência. Se a gente pode fazer melhor, por que não fazer? Né? Correr riscos calculados, a gente sabe que o risco é inerente a qualquer negócio, mas esse risco não precisa ser obscuro. A gente já tem que ter cartas na manga para todos os tipos de risco que nosso negócio pode correr. Estabelecimento de meta, é impossível a gente alcançar um resultado melhor se a gente não souber para onde vai. Eu falo muito que meta é mágico. Quando a gente estabelece, a gente alcança. Tem muita ligação também com a vibração, com a energia, que a gente falou mais cedo. Busca de informações, muito frequentemente. Planejamento e monitoramento sistemático. Se a gente não conseguir medir os resultados, a gente não consegue gerenciar. Persuasão e rede de contatos. Criar o network, estar sempre ligado, participar de clubes sociais, né? Como tem muitos empresários que participam, outros já não gostam, mas é importante, como BNI, Rotary, Lions, Maçonaria e tantos outros clubes, para a gente fazer bastante amizade. Independência e autoconfiança, acreditar em si mesmo. Né? O empreendedor, normalmente, ele é muito
muito só, né? Muito solitário, não tem muitos amigos e tal, mas enfim. Pessoal, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Já estamos terminando aqui para a gente poder abrir para vocês, para a gente poder então fazer esse nosso bate-papo. É mais fácil enxergar a água quando se está do lado de fora do aquário, né? Às vezes a gente está tão envolvido com um problema, às vezes está passando algum tipo de dificuldade na empresa e a gente não encontra uma solução. Então a gente precisa buscar esse reencontro interno, né? Buscar um equilíbrio. A gente tem que pôr o pé no chão e começar a colocar no papel. Quando eu falo no papel, eu falo materializar isso, colocar para fora essa organização necessária, buscar uma solução para cada ponto que a nossa empresa esteja precisando de uma revisão e começar a enxergar as coisas por fora, porque quando a gente está muito envolvido, a gente não consegue enxergar os problemas que precisam ser melhorados, né? Aqui um exemplo de isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Em um determinado momento, o exército americano que estava na Europa, com base na Europa, teve que parar para pensar a respeito da grande quantidade de perda de aviões que estavam caindo. E naquela época, né, os aviões tinham um motor com uma potência menor, claro, né, bem menor do que a tecnologia trouxe para nós posteriormente, e entenderam que eles precisavam identificar onde que os tiros estavam fazendo com que esses aviões caíssem, né? Então, eles reuniram os pilotos e tal e foram para perto dos aviões e perceberam que havia muitos tiros nas asas dos aviões e nas laterais. Então, eles resolveram fazer uma blindagem nas asas e nas laterais. Não poderiam fazer a blindagem em todo o avião, porque pesaria muito o avião e essa falta de potência impediria o voo do avião adequadamente, né? Mas aí o comandante ele não ficou satisfeito com isso. Resolveu chamar um engenheiro de fora, que não estava participando ali daquele momento, para que ele pudesse dar uma opinião. E esse engenheiro americano foi para a Europa e analisou a opinião de cada um daqueles que estavam ali envolvidos com o assunto e disse para eles que estava errado, porque eles estavam analisando os aviões que estavam lá, que tinham voltado, sendo que o ideal seria que eles analisassem os aviões que tinham caído. E assim então eles fizeram, né? Eles entraram, aliás, eles começaram a analisar os aviões caídos e viram que os tiros estavam no motor e na cabine, e não, a maioria não estava nas asas e nas laterais, né? Isso fez com que então eles blindassem somente o motor e blindassem a cabine. Então veja só, nós às vezes estamos tendo uma visão equivocada da situação, né? Às vezes a gente busca a solução e é uma solução equivocada. Precisamos dar foco no problema e isso a gente acontece se a gente tiver o equilíbrio necessário para encontrar a melhor solução, né? Muito bem, não adianta sair da caixinha se ela não sair de você. Isso acontece muito, né? A gente fala muito, a gente tem que sair da caixinha, tem que sair do quadrado quando a gente está em busca de uma melhoria para o nosso negócio. Então a gente começa a buscar ferramentas diferentes, começa a contratar consultores, começa a buscar agências, mas não adianta muitas vezes se a nossa mente não está preparada para isso. Nós temos que buscar coisas novas, abrir a mente para coisas novas, né? Ter essa vontade, esse desejo de saber, de aprender, ter sede por conhecimento. Bom, uma vez trabalhado então o empresário, a gente vai falar um pouco aqui rapidamente sobre a empresa. A empresa, ela depende também de mudança, depende de ferramenta, depende de estratégia. Então não adianta se o empresário ele já compreende tudo isso, se ele já faz a parte dele, se a empresa não contribui, não é? Então veja bem, aqui nós temos aqui uma imagem, né, que vai retratar a nossa empresa. Eu não sei se vocês estão com a telinha ocupando aí ou tampando, né, o título em cima. Vocês podem mover essa telinha, né, para um lado ou para o outro, para quem não sabe ainda. E tem também a opção de vocês clicarem no sinalzinho de menos aí, diminuir a tela, ou no do meio aí para ficar
uma visão só, viu? Fiquem à vontade aí para isso. Bom, mas veja bem, então aqui está retratando a nossa empresa, né? Então nós temos, toda empresa tem o seu cliente, embora esteja sempre em busca de mais, mas existem lá os clientes. A empresa tem também aqui um objetivo, né, que é atender o cliente dentro da sua necessidade. Tem o vendedor. Será que já é suficiente? Então a empresa ela tem o cliente, tem o objetivo e tem o vendedor. O que está faltando aí para conseguir aumentar os resultados da empresa? Então poderíamos dizer, está faltando talvez treinar o vendedor, né, para que ele consiga alcançar mais resultado. Isso é verdade. Mas e quando o vendedor já é treinado, já foi treinado, essa empresa aqui ela consegue aumentar o resultado de que forma? Talvez esteja faltando mais instrumentos, né? Ferramentas de trabalho, meios para ela alcançar mais clientes. E aí, será que já é suficiente? Aqui por esse desenho, a gente percebe que ele não vai conseguir alcançar o objetivo, né? Que é aqui aguar aquela plantinha. O que está faltando aqui para ele conseguir aguar a plantinha? Ou seja, para ele conseguir alcançar o objetivo da empresa, que é satisfazer a necessidade, o desejo do cliente. Aqui está faltando algo muito importante, que é o que falta na maioria das empresas, que é a estratégia, né? Quando a gente tem estratégia, a gente vai mais longe, porque a gente sabe direcionar as nossas ações para aquilo que a empresa nasceu, né? Para o seu propósito, né? Para o seu objetivo. Veja bem, aqui nós vemos que nesse gráfico, nós temos aqui, nessa linha vertical, na linha Y, né? Nós temos o esforço versus o tempo. Muitos podem dizer assim, quanto maior for o esforço, durante, né, ao longo do tempo, nós vamos ter um resultado sempre positivo. O que vocês acham? Compartilhem aí para mim, por favor, o que vocês acham, se vocês concordam com isso ou não, no chat. Deixa eu ver o que a Marister disse aqui. Mudar é muito difícil, pois nos tira da zona de conforto. Verdade. Causa um estresse, um conflito onde sabemos que a mudança é necessária versus a vontade de estar naquela sensação de conforto. É preciso ser resiliente no processo de mudança. Fantástico, Marister, exatamente isso. É muito mais fácil a gente ficar quietinho, né? Esperar que as coisas melhores aconteçam. E realmente esse é o grande problema, né? Mas e aí, vocês concordam com isso? Quanto maior o esforço que a gente empreende ao longo do tempo, o resultado é positivo? Tem muita gente assim, né? Acreditando, já faz 30 anos que está se esforçando, mas o resultado, gente, nem sempre é positivo. A gente sabe disso. Ele pode ser mediano, né? Assim como ele pode ser até negativo. Exatamente, Marister. Não é isso, né? A ideia, a lógica não é essa, né? Não é só muito esforço ao longo do tempo. O que a gente precisa aqui? A gente precisa de estratégia, a gente precisa saber que o nosso esforço precisa ser bem direcionado para que, aí sim, ao longo do tempo, a gente alcance o nosso resultado, né? Viva o presente, planeje o futuro. O planejamento, que é sinônimo de plano, que é aquilo que é sinônimo de projeto também, que é aquilo que a gente acaba fazendo todo dia, né? Um pouquinho, eu preciso ir em um determinado lugar, como é que vai ser? Eu vou fazer uma viagem, quanto tempo eu vou ficar lá, quanto eu vou gastar, que dia que eu volto, a gente já faz isso. Agora, em se tratando de planejamento empresarial, isso precisa ser muito mais bem elaborado, isso depende de conhecimento, a gente precisa de clareza para conseguir fazer um planejamento bem adequado, não é? E o que é uma das causas, como a gente viu no início, que na ausência do planejamento, as empresas acabam tendo dificuldade na sua gestão e acabam fechando as suas portas por falta dele, não é? A Marister disse que em relação a isso o Covid trouxe muitas lições e continua, né, Marister? Muitas lições mesmo, né? Tem o lado bom, o legado positivo, né, que essa pandemia vai deixar com certeza. Nesse planejamento, a gente prevê também o plano de ação, né?
para saber quais são as ações que a gente precisa desenvolver. Isso aqui para muitos que estão presentes, que já são consultores, já estão cansados de ver, né? Mas para quem ainda não é, a gente vai passar rapidamente dizendo que são 7 perguntinhas que a gente responde, a gente tem um planejamento legal das ações que a gente precisa desenvolver. 5W, 2H, no sentido de utilizar aqui termos em inglês, né? São as iniciais, 5 palavras que começam com W e 2 que começam com H. Então vamos traduzir aqui. A primeira é quando. Quando vai acontecer a ação que eu preciso desenvolver? A gente tem que ter um prazo para essa ação. Segundo é onde. Em qual setor a ação é realizada, ou em qual lugar, em qual cidade, físico ou não. O que? É o que, ou seja, quais são as ações concretas e objetivas que serão tomadas. A quarta, por quê? A meta que se objetiva com a ação. O que justifica essa ação? Depois, quem? Quem é responsável pela ação? Se é um grupo, se é uma pessoa só? Sexta, quanto? Aqui é o impacto financeiro. Quanto a ação vai me custar? E última, como que eu farei, como que eu desenvolverei essa ação? Então, quando a gente responde essas perguntinhas, a gente tem um belo de um plano de ação, né? Toda empresa precisa também da sua identidade organizacional. Muitas empresas valorizam pouco isso, mas é essencial, é a base da construção. Em algumas ocasiões, a gente teve a oportunidade de perguntar, por exemplo, para os empresários participantes, né? Me lembro do último treinamento presencial que fizemos, tinha em torno de 70 e poucos empresários, e perguntamos assim, quem tem aqui identidade organizacional? Nem todos sabiam o que significava, mas quem tem aqui missão, visão e valores? Aí, em torno de apenas 10% das empresas levantaram a mão. Depois que esses levantaram a mão, eu perguntei assim, quem de vocês poderia reproduzir qual é a missão da sua empresa? Aí ninguém reproduziu, né? Então não adianta também a gente ter a identidade organizacional bem clara e definida se não estiver na nossa mente, se não fizer parte das nossas ações. E é muito importante a gente saber, por exemplo, qual é o propósito da empresa, da minha empresa ou da empresa em que eu trabalho, qual é o que ela busca todo dia. A gente já acorda com essa missão, né? Direcionando as nossas ações. Então é muito importante ficar bem claro, não é para pôr num quadrinho na parede, tem que fazer parte das ações das pessoas, né? Aonde ela chegará e quando? A visão prevê onde a empresa vai chegar, né? Para saber se as ações que estamos desenvolvendo estão levando a empresa para esse lugar previsto com antecedência. E os valores da empresa nada mais é do que o caráter da empresa, né? Isso tem que ficar muito claro tanto para o proprietário quanto também para a equipe. Marister perguntou, cadê? Estatística, Marister, acabei me atrasando para ver a sua pergunta aqui, é sobre o que é estatística. Tenho a impressão que as empresas menores não valorizam ou não têm esse conhecimento. Com certeza, infelizmente, né? Nós atendemos empresas de porte médio, grande, mas atendemos muitas empresas pequenas e encontramos muito isso. Hoje a gente desenvolve um trabalho voluntário com empresas pequenas, né? A gente produz material, conteúdo para empresas pequenas, porque como missão mesmo ajudar essas empresas, e a gente tem visto isso. Não sabem, muitas não sabem nem o que é isso, né? Não se preocupam em saber também. É difícil. O Paulo perguntou, a questão dos valores se tornou mais percebida ou melhor percebida pelos clientes e principalmente os parceiros da empresa, com certeza. E esse é o objetivo, né, Paulo? A gente tem que divulgar muito a identidade organizacional da empresa e os valores, quando bem compreendidos pelos clientes, como você diz, ele atraem clientes, né? Porque a gente às vezes vai encontrar o mesmo produto ou serviço, às vezes até pelo mesmo preço em várias empresas, mas a partir do momento que a gente entende a identidade daquela empresa, a gente acaba escolhendo ela pelo que ela acredita, pelo seu caráter, né? Isso é muito relevante. Quantas estrelas os clientes dariam para a relevância do propósito da sua empresa? Será que o seu propósito ele é relevante? Ou será que você montou um negócio só para ganhar dinheiro? Acho que ganhar dinheiro é necessário, faz parte, claro. Todos nós
que montamos um negócio é para ficar rico, né? Mas não é propósito, né? Ganhar dinheiro é resultado. Se ganha muito, se ganha pouco, é um termômetro do nosso trabalho. Mas qual é o seu propósito? Você montou a empresa para quê? Qual a transformação? Qual a transformação que o seu negócio oferece para o cliente? Isso tem que ficar bastante claro. Então a gente pergunta, né, numa pesquisa para os clientes, o quanto a empresa transforma a sua vida. Então isso já vi fazer, já vi muitos empresários que não tinham essa clareza fazerem essa pesquisa e mudarem muito o direcionamento do seu negócio. Bom, neurociência, acredito que vocês já tenham visto alguma coisa a respeito, né? É muito importante esse conhecimento cada vez mais aplicado no empreendedorismo, tem ajudado muito no direcionamento das ações, principalmente comunicação, né, de marketing para atração dos clientes e geração de negócio. Nós sabemos que o nosso cérebro é basicamente, né, superficialmente dividido em 3 partes. A primeira parte é o neurocórtex, que é o que a gente chama do cérebro humano, né, um cérebro novo. Ele é o cérebro mais racional, é ali que acontece o raciocínio, é o cérebro que pensa. A segunda parte é o sistema límbico, que a gente chama de cérebro mamífero ou médio, é o cérebro emocional, ali acontecem os sentimentos. E a terceira parte do cérebro é o reptiliano, que é o mais velho, que é o réptil, né, que desenvolveu desde a antiguidade, e é o cérebro instintivo, que é o que decide. Então, veja bem, quando a gente compreende isso, a gente começa a buscar informações para saber com qual desses 3 cérebros a minha comunicação deve se vincular, né? Ela tem que ser direcionada para qual desses 3 cérebros. Então, buscando informações, a gente entende que as transações, que as compras, elas começam a acontecer em nível emocional. E a comunicação ela deve alcançar o cérebro emocional, o sistema límbico, porque é o que faz com que as pessoas sintam a vontade de comprar. 76% das compras elas são subconscientes. Então veja bem, se 76% das compras acontecem no sistema límbico, a gente precisa despertar no nosso público essa vontade, essa emoção. Porém, quem decide? Quem decide é o cérebro reptiliano, né? É ele que decide, é o cérebro instintivo. Então veja bem, se quando a gente cria a nossa comunicação voltada para sentimento, para emoção, nós precisamos fazer com que haja uma conversão disso. As pessoas ficarem emocionadas, mas como que eu vou conseguir fazer com que o meu vendedor, que vai receber esse público gerado pela minha comunicação, consiga convencer o cliente que vale a pena ele decidir pela compra, né? Então aqui nós trouxemos alguns estímulos para o cérebro reptiliano. Então veja bem, um deles é o egocentrismo. Então o vendedor ele tem que estar preparado para fazer com que o seu cliente sinta que está sendo muito valorizado, né? O egocentrismo no sentido de dizer o quanto que ele vai ajudar o cliente de uma forma atenciosa, personalizada. Um segundo estímulo é a clareza. A gente tem que ser simples nas palavras, né? Então se eu tenho um produto que é flexível, né? Que ele é resistente porque ele é flexível, por exemplo, de repente seria mais fácil, esse produto não quebra, né? A gente tem que ter clareza nessa comunicação. Contraste, fazer com que o cliente pense nos benefícios que ele vai obter adquirindo o produto ou serviço e, ao mesmo tempo, a dor que ele vai sentir se ele deixar de adquirir o seu serviço, o seu produto. A emoção vinda já desde o sistema límbico, né? Ele sentir essa emoção, porque quando a gente faz com que ele sinta essa emoção, melhora a memorização daquilo que você está dizendo para ele. E aqui a gente tem que trabalhar com técnicas de inteligência emocional, né? O visual, tem muita gente que é mais visual, então se o seu produto for intangível, você precisa de uma imagem, você precisa, para esse perfil, mostrar para ele de uma forma mais concreta o que você tem para oferecer e os benefícios. E começo e fim. Acredita-se que os 3 primeiros minutos da sua negociação eles são imprescindíveis. Então, você precisa ser bem direto naquilo que você quer que ele entenda logo no começo e depois você retoma
essa, vamos chamar de palavra-chave, né? Aquilo que você disse para ele no começo, você tem que retomar no final, porque às vezes é isso que ele vai levar consigo. Identificar qual é o perfil do seu cliente ideal. A persona é muito importante para você fazer melhor a sua comunicação. Identificar quais são os produtos que geram mais lucratividade para você já começar tendo resultado com os produtos que são mais rentáveis para o seu negócio. A necessidade do cliente, você precisa entender que precisa ser pesquisada e identificada sempre, né, com frequência. E nem toda empresa se preocupa em fazer esse tipo de pesquisa, né? É muito relevante que você tenha essa preocupação de saber se o que o cliente realmente deseja, como que ele quer o produto, se da forma que está sendo oferecido é da forma que ele gostaria, o preço, a qualidade, prazo, formato, entrega, forma de pagamento, enfim. Muitas empresas estão trabalhando sempre do mesmo jeito e não param para saber se é da forma que o cliente gostaria. E acaba perdendo o cliente e não sabe, não entende por quê, não é? O pós-atendimento e pós-venda também é uma outra ação que a gente sugere muito para todos fazerem, porque não basta só a gente conseguir o cliente novo, a gente tem que fidelizá-lo. E para isso a gente precisa saber se ele foi bem atendido, se não foi, se ele não comprou, por que não comprou? Tem muita empresa que faz pós-venda, mas não faz pós-atendimento. Pós-venda é se você vendeu, mas e para aquele que você não vendeu? Se você começar a fazer essa pesquisa, você vai conseguir identificar os motivos por perda de venda, né? Então, por exemplo, de perguntinhas aqui, como o cliente avalia a sua abordagem? Por que ele compra o serviço do concorrente e não compra o seu? Em qual concorrente ele comprará? O que atrai o cliente para a sua empresa? Por que ele compra de você? Quais as divulgações estão dando mais resultado? Seu cliente está satisfeito com o produto adquirido? Quem seu cliente indica para o mesmo produto? É tão bom, né? Buscar a indicação daquele que já é cliente. Isso já gera uma credibilidade maior, né? Quando você aborda o cliente. Estratégia de abordagem. Quem não conhece, estude o Spin Selling, que é uma sigla que cada letra significa um termo, né? Que é a situação, o S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade. Uma sequência lógica no momento de fazer a abordagem do seu cliente. Em vez de você já chegar oferecendo o seu produto, você pergunta para ele, faz as perguntas certas para identificar qual é a situação que ele está passando. Fazer ele sentir a dor que ele está passando no momento. Por exemplo, para quem vende serviços empresariais como nós consultores, a gente pergunta, e aí, como é que estão as vendas? Né? Aí você vai para o P do problema, ou seja, a causa. Qual é o problema? O que está causando essa situação? Você parte para a implicação. Se continuar desse jeito, vai implicar em quê? Como é que vão ficar os resultados e a sua empresa? Aí sim, opa, então eu estou identificando a sua necessidade. E para isso eu tenho uma solução, né? É um conteúdo que existe, só disso aqui dá para a gente fazer um curso, né? Então, mas tem muito conteúdo bem explicado aí na internet, vocês devem estudar. Aqui o exemplo de programação, a respeito daquilo que a gente falou da rotina, se você conseguir programar o seu dia a dia para fazer o que precisa, você vai conseguir mais assertividade nas suas ações. Então você pode dividir as suas atividades, né? E você pode criar um padrão para elas, quando é possível. Isso não significa que na manhã de um dia você não possa fazer alguma atividade prevista para tarde, mas a tendência é você seguir um padrão e você vai conseguir fazer tudo o que você precisa, né? E deixar de postergar. Eu costumo orientar que na sexta-feira você deixe para fazer uma análise, uma checagem dos resultados que você obteve durante a semana. E comemora os seus resultados, é muito importante comemorar. A gente vê muita pessoa assim, reclamando dos prejuízos, mas não comemoram os lucros, né? Aí você vai fazer os ajustes caso você identifique a necessidade e vai planejar a próxima semana e deixa um tempo para estudar coisas novas, né? O marketing nós sabemos que é uma ciência que exige estudo, né? A mercadologia, né? Que é a ciência traduzida, né? Aqui no nosso idioma. Existem várias técnicas de marketing, existem várias áreas em que o marketing é aplicado, mas algumas das técnicas que estão sendo bem utilizadas agora em especial, né, através do marketing digital, para se alcançar seus clientes,
são dois, é o outbound e o inbound, né? Vocês já devem ter ouvido muito isso, mas basicamente é você usar os dois métodos, né? Normalmente dá para aplicar os dois em qualquer negócio, ou você se especializar em um ou outro, né? Dependendo do ramo de atividade. O outbound é você procurar o seu cliente para oferecer o seu produto, basicamente, tá, gente? E o inbound é você vender seus produtos através da procura pelo seu cliente que se interessou pela sua empresa ou pelo seu produto através de um relacionamento que você vai criando. Então, no outbound, normalmente, você faz um investimento em comunicação para alcançar pessoas de um modo geral, né? Ou você vai lá e começa a procurar as pessoas. No inbound, o investimento que você faz é no relacionamento, na entrega, no posicionamento da sua autoridade, na entrega que eu falo de conhecimento, para fazer com que ele descubra o que você tem para oferecer, ele vai se relacionando com o seu conteúdo, com seus produtos, e em algum momento você oferece para ele o produto ou ele te procura, né? Mas aí fica tudo muito mais fácil de converter em venda. Aqui é um exemplo simples, né, tradicional de funil, para quem ainda não estiver utilizando, né, um plano de comunicação, um plano de marketing digital, aliás. Então, a gente sempre sugere que você desenvolva ações para atrair os clientes, podendo utilizar canais diversos e conteúdos em vários formatos, campanhas, e-book, webinar, vídeos, blogs. Para quê? Para atrair esses clientes já para venda? Não. Você atrai esses clientes para converter oportunidades, que pode ser que aconteçam vendas, né? Mas dependendo do seu negócio, se é venda simples ou venda complexa, a venda complexa é aquela que tem etapas, né? A venda simples não tem essas etapas, todas as etapas, né? Mas você precisa converter aqueles interessados no seu produto ou no seu serviço para que eles consigam se relacionar com você. E a partir desse momento, você vai ter muito mais facilidade de fechar negócio com seus clientes, né? Então, isso aqui já está lá no slide. E depois a gente fala da fidelização, como já dito aí, adiantado, a importância de você manter essa fidelização com seus clientes. Aqui a gente sugere também o uso de um CRM, né? O CRM também é uma sigla que significa, em inglês, um controle, né? Um software para gerenciamento dos contatos dos seus clientes. Então, muita gente ainda usa agenda manual, né? Coloca lá, eu tenho que ligar para o Zé amanhã, que o Zé está interessado no meu produto. Eu tenho que falar com o ciclano porque ele já se interessou, eu tenho que fechar contrato. O Beltrano ainda não liguei. Isso vai ficando difícil fazer manualmente, né? Ou em planilha de Excel. Existem vários softwares, inclusive alguns gratuitos, para serem utilizados. O importante é que a gente utilize a tecnologia para nos ajudar nesse processo de venda, né? Bom, então aqui a gente conclui o trabalho com o gestor, com a empresa. Vamos passar rapidamente para terminar aqui pela equipe. Então a equipe, ela tem que, a gente sabe, né, que ela tem que trabalhar motivada e esse é o grande desafio dos empreendedores. A Endeavor fez uma pesquisa e descobriu que a maior dor do empreendedor brasileiro é justamente a gestão de pessoas, né? A gestão financeira ficou bem próxima, né? O problema legal também ficou bem próximo, mas a maior preocupação, o maior problema ainda é a gestão de pessoas, né? Que tipo de problema aqui que a gente fala? Quais são essas dificuldades da gestão de pessoas? Dificuldade em desenvolver lideranças, com a legislação trabalhista, contratar profissionais, formar um time capacitado, né? Desmotivação e desengajamento constante, falha na comunicação, dificuldade no trabalho em equipe, falta de habilidades e competências e a capacidade de transformação da empresa. Às vezes ela é insuficiente. Nós temos implantado a gestão estratégica de pessoas, não é só a gestão de pessoas. Então a gente sugere, faça isso na sua empresa. Você tem que buscar identificar na sua empresa qual que é o nível de satisfação da sua equipe. Então, no início do trabalho de implantação de uma gestão estratégica, em que se faz o clima organizacional, a gente identifica que, às vezes, a maioria dos membros da equipe está insatisfeita, né? E está deixando de produzir o quanto poderia. A produtividade individual, por consequência, né, está baixa. O que eles esperam, né? O que a sua equipe espera? O que os motiva ou os desmotiva?
E será que o perfil está adequado? Normalmente a empresa ela abre uma vaga e ela precisa muito de alguém para cobrir aquela vaga. E o candidato, ele também precisa muito trabalhar. Então, né, une-se o útil ao agradável ali e contrata aquela pessoa que às vezes não tem o perfil adequado. Por quê? Porque tem muita empresa aí que está fazendo assim, ó. As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos, porque não se avalia o perfil, não se compara o perfil do candidato com o perfil da vaga. Isso é muito importante, existem ferramentas para isso. A motivação da equipe ela pode ser desenvolvida também através de um bom plano de recompensa. Essa proposta de retorno para a equipe ela tem que ser muito atrativa, né? Porque todo mundo trabalha, né, infelizmente, pensando muito no dinheiro, né? São poucas aquelas pessoas que trabalham com vontade de trabalhar, de modo que se falasse assim, se você ganhasse na loteria, você continuaria trabalhando aqui? Alguns dizem, nunca mais nem na porta eu passaria, né? Então a gente precisa ter um plano de recompensa bastante atrativo. Aqui um exemplo de plano de recompensa que a gente já implantou em empresa com uma assertividade muito boa, em que a gente estabelece metas diferentes, né? E de acordo com a classe em que ela alcança, pelo volume de venda, ela tem um resultado. Então, cada empresa tem as metas personalizadas conforme aquilo que é importante para ela. E, enfim, isso também está lá no slide. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado, né? Anthony Robbins. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu tirar o compartilhamento aqui, o link para vocês poderem ter acesso ao material, para vocês poderem ter acesso ao certificado. Lá dentro do ambiente, eu estou compartilhando com vocês alguns checklists também para reunião, para técnicas de cross-selling, upselling. É bem interessante, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar no chat para facilitar para vocês. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, algum posicionamento, é importante que vocês participem. O link é bit.ly, eu participei. Se alguém puder clicar no link aí para ver se vai abrir certinho, ele abre um formulário para você colocar seu nome inteiro, que é o que vai aparecer no certificado. Depois você recebe o e-mail com o seu certificado personalizado, tá? Pessoal, vamos lá. Vanessa, Paulo, José, Marister, Pedro, Luiz, Lúcia, Rafael, Eduarda, vamos participar, gente. O que vocês acharam? Foi útil, pelo menos? Se alguém disser que foi útil, eu já vou ficar feliz, né? Alguma sementinha que puder ter sido plantada, eu já vou ficar feliz. Vamos lá. Puxa, um de cada vez para não ter problema. Ô Luiz, Lúcio, eu vi que vocês abriram o microfone aí, vamos falar. O link está aqui no chat, ó, um pouco acima aí, bit.ly, bit.ly, né, bit.ly / eu participei. Tá funcionando o link? Alguém já entrou aí para fazer o teste? Tá funcionando sim, James. Ótimo. Obrigado, Eloy. Pessoal, então parece que ninguém tem nenhuma colocação. Eduarda, agradecendo, a gente que agradece a sua participação. José Inácio, muito útil, comente um pouco sobre como tirar as pessoas da zona de conforto. Ei, José Inácio, vou te falar uma coisa. Esse segredo aí ainda não tem uma solução. É um desafio. Nós prestamos serviços assim, para entidades empresariais e a gente tem encontrado assim, muita dificuldade, sabe, de fazer com que as pessoas saiam da acomodação e participem dos eventos. Agora online também alguns, né, sempre perdem horário, deixam para depois porque acham que sempre vai encontrar o conteúdo na internet. Mas assim, o mercado é muito seletivo, né? Aqueles que estão acomodados, que
que não buscam conhecimento, eles acabam perdendo oportunidades de negócio, acabam perdendo para aquele que faz, né, para o concorrente. Então, assim, enfim, o nosso trabalho é continuar levando, né, conhecimento relevante para as pessoas, tá aí com as portas abertas para atender, mas infelizmente é isso mesmo, né? É isso exatamente, Vanessa. Precisa sair da zona de conforto. Esse é o nosso desafio. Marister, gostei muito, James. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. Eu que agradeço, Marister, pela sua participação. Lá nesse link eu deixo também meu telefone, no e-mail que eu encaminho, eu coloquei lá meu telefone no rodapé. Aliás, em vez de colocar o telefone no rodapé, eu coloquei um link. Aí você clica lá, já abre o meu WhatsApp, né? A gente pode continuar um bate-papo por lá também. Rafael, muito rico o conteúdo, eu agradeço. Agradeço aí pela participação. Espero que esteja contribuindo ou que contribua aí, né, com seus negócios ou com seus clientes, viu, gente? Bom, no mais, então, é isso. Acho que a gente passou um pouco de 1 hora, né? A ideia era que a gente concluísse nesse período mesmo, exceto se vocês tivessem aí mais dúvidas, né? Ou mais colocações. Do contrário, então, a gente vai encerrar, Eloy. Muito obrigado, Eloy, pelo O suporte. Paulo fez uma pergunta aí. Desculpa. Chegou agora aqui. O que é hoje mais visível sobre a mudança de comportamento do consumidor? O que é mais visível sobre a mudança de comportamento do consumidor? Olha, Paulo, não sei se eu vou entender bem para colocar a minha posição aqui, mas eu penso assim, a gente tem sugerido muito para as empresas fazerem pesquisa com frequência, porque a tecnologia hoje ajuda toda empresa a fazer pesquisa gratuitamente, né? Se não gratuitamente, investindo muito pouco. Eu digo porque antes da tecnologia, as pesquisas eram muito caras, né? Qualquer pesquisa junto ao público, né? Aos seus clientes, era tudo muito caro. Hoje em dia você cria um formulário online aí nessas diversas plataformas, né? Google, Jotform, Tapeform, existem tantas plataformas aí para você criar gratuitamente formulário de pesquisa, envia e você começa a entender então o que o cliente realmente quer para então você identificar essa mudança de comportamento, né? O que é visível, eu acho que é o que o resultado tem demonstrado, que está vendendo mais ou menos, né? As tendências, quais ações têm dado mais resultado, enfim, eu acredito que seja isso. Não sei se é bem o que você perguntou, mas o que é visível é o resultado, né? É o resultado que as empresas precisam estar monitorando, né? A Lúcia, parabéns, faça mais lives, conteúdo muito necessário, ainda mais nessa época em que estamos vivendo. Lúcia, obrigado aí por ter participado. A gente vai fazer assim, nós temos lá nossos canais, né, no LinkedIn, temos no YouTube. O YouTube estamos começando recentemente. Nós temos Facebook, o Instagram. Então, acompanhe nós, né? Siga lá, curta. E conforme a gente for tendo conteúdo, a gente vai disponibilizando nesses canais. Nosso site, que é idecorp.com.br também. Paulo, eu que agradeço aí a sua participação, viu? Esperamos vê-lo novamente. Vanessa, eu não tive acesso a nenhuma estatística, mas minha percepção é que o consumidor está exigindo mais agilidade, visto que o acesso à busca de produtos e concorrentes está muito fácil através da internet. Com certeza, Vanessa. Por isso que a gente tem estimulado as empresas que hoje ainda são 100% offline, né? São só presenciais, que elas também estejam aumentando a sua presença digital. Criar lojas digitais hoje, né? Lojas online, muitas são gratuitas, as que não são muito baratinhas, né? Tem alguns oferecendo planos gratuitos, então não tem razão de não estar participando. Mesmo aquele que não tem conhecimento para criar sua própria loja online, ele para e aprende, tem tutoriais que ensinam em vídeo ou contrata alguém para fazer isso para ele. O importante é estar presente na internet. Antigamente nós tínhamos as listas, né, telefônicas, tínhamos as listas amarelas. Quando a gente procurava uma empresa, tinha que ir lá na lista. E hoje em dia é o Google mesmo, né? Então até cadastrar a empresa no Google Meu Negócio é gratuito e acaba sendo encontrada, né? Zenácio, obrigado. Até logo para você também.
A Vanessa disse que na pandemia os empresários que ainda não se abriram e-commerce estão sofrendo. E estabelecimentos físicos. Isso, é exatamente, Vanessa. É por aí mesmo. Digitalizar os negócios, né? Não sei se eu pulei alguma pergunta aqui. Eu acho que não, né, Eloy? Primeiro, empresário precisa sair da zona de conforto. Gente, se eu pulei alguma, desculpa, tá? Mas agradeço Não, James, muito. Então, pelo que eu vi, não. né? Agradeço muito, gente, a participação de vocês, Lucinéia, também que eu vi aqui, o Luiz Carlos, né? A Lúcia, o Paulo, a Vanessa, enfim, todos que participaram, Marister, continuamos à disposição de vocês para outros canais, tá? Obrigado, Vanessa. Obrigado, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, espero que a gente consiga desenvolver, então, que foi o foco do tema, desenvolver pensamentos positivos, acreditar que tudo pode ser melhor, né? Porque a partir daí, melhorando o nosso padrão de pensamento, os nossos pensamentos serão melhores, as nossas ações, por consequência, serão melhores, e os resultados, as consequências também serão melhores, né? Um grande abraço. Eloy, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, James. Até mais.